O meu boa noite a todos os seguidores do Biografias Bambuyense, no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram e também no nosso grupo no Facebook. O nosso entrevistado de hoje é o Padre João Bosco da Silva. Boa noite, Padre João Bosco. Boa noite, Neymar. Estamos aí juntos. É uma satisfação, Padre, a gente ter o senhor de volta aqui, para a gente bater esse papo aqui no nosso estúdio do Biografias Bambuyense. E antes da gente começar, eu vou fazer uma pequena apresentação sua, para depois a gente entrar aí no bate-papo. Okay. O Padre João Bosco da Silva nasceu no dia 22 de julho de 1954, em Matutina, Minas Gerais. Ele é filho de Pedro Lopes da Silva e de Dona Lucinda Martins da Silva. Os irmãos do padre são o Geraldo Roberto da Silva, que já faleceu, a Maria Lucinda de Oliveira, José Osanã da Silva, Pedro Sávio da Silva e Walter Roberto da Silva. O Padre João recebeu a ordem no dia 10 de outubro de 1987. Ele foi o 19º pároco da Paróquia Santana, aqui de Bambuí, no período de 2014 a 2019. Atualmente é pároco na Paróquia São Judas Tadeu de Formiga. O Padre João esteve celebrando missa segunda-feira passada, na festa de Santana de Bambuí. Estou vendo ali, ó, 22 de julho de 1954. Parabéns, né? Obrigado. Muitos anos de vida, com saúde. É verdade. Coincidência. É verdade. Vamos lá então, Padre. A primeira pergunta, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz quando a gente elaborou aqui, ó, esse boletim, que o senhor mesmo, sobre os párocos de Bambuí, e como o senhor era o pároco em vigor, né? O senhor mesmo é que compôs a sua biografia. E eu te perguntei naquela época, né? Quando a gente estava elaborando isso aqui, 3 perguntas que eu fiz, né? Uma delas foi: quais as atividades que o senhor desenvolveu antes de se tornar padre? A minha origem é rural, né? Eu trabalhava no campo, na plantação de roça. Os meus primeiros anos de escola foi de primeira até quarta série só. Eu fiquei por um tempo, e nesse tempo morava no meio rural. Depois... Lá em Matutina. Matutina. Depois eu fiquei 8 anos só ligado ao trabalho rural. Plantava, colhia, capinava. Eu fazia esse tipo de serviço. Foram 8 anos. Depois eu voltei a estudar. Em 75 eu voltei a estudar novamente. Comecei na 5ª série. Ginasial. Na época chamava ginasial. Exato. E comecei na 5ª série ali, fiz a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. E depois, o que eu vou fazer? Foi quando eu tomei a iniciativa de ir para o seminário. Mas antes disso eu trabalhei como servente pedreiro, trabalhei como tudo que eu podia fazer, assim, mais ligado ao meio rural, o serviço braçal eu estava fazendo. Depois de serviço de roça, foi para a cidade e aí... Aí foi quando eu estava estudando, eu comecei a trabalhar como servente pedreiro. E foi nesse período que eu fiz de 5ª a 8ª. Eu, quando ia fazer o ensino médio, foi quando eu tomei a iniciativa que lá atrás, quando eu fazia o 2º ano de primário, parece que houve um momento que eu queria ir para o seminário. Eu era muito ligado à igreja. Dava sempre a missa, ajudava em tudo, mesmo ainda criança, né? Mas não deu certo naquela época. Voltou, quando eu estava terminando a 8ª série, voltou aquela vontade de fazer uma experiência no seminário. Foi quando eu fui para o seminário em 79. Em Luz. Em Luz. Em Luz. Só que eu comecei o meu primeiro ano de seminário, Luz não tinha o seminário, eu fui para Juiz de Fora, mas pela Diocese de Luz. Fiquei um ano só. Depois reabriu o seminário em Luz e eu
nós voltamos para a Luz, e aí a gente deu continuidade nos estudos e foi até terminar. Bacana. E entre 1988 e 1996, o senhor foi pároco lá em Pratinha, né? Pratinha. Você já tinha recebido a ordem em 1987? Na verdade, eu comecei a minha vida de padre em Campos Alto. Ah, tá. Eu trabalhei 7 meses em Campos Alto. Mas não era pároco lá? Não, eu auxiliava o pároco na época, que era o padre Jorge Correia, que chamava o padre que estava lá. Aí eu trabalhei com ele 7 meses e no final desses 7 meses, o padre, que era pároco lá na Pratinha, que é a paróquia de Santo Antônio, Pratinha, ele resolveu ir embora. Ele queria ir embora, ele era lá da Alemanha, e ele queria ir embora para a Alemanha. Ele era capuchinho franciscano, e aí ele queria ir embora e a paróquia estava ficando vaga. Aí, numa conversa com o bispo, ele pediu para eu dar assistência à Pratinha, e depois eu acabei assumindo a paróquia, porque eu vivi ali na Pratinha há 7 anos e meio, quase 8 anos. Foi pároco lá. Fui pároco. E foi lá que praticamente você iniciou a sua, como pároco mesmo, viu o que é aprendeu o que é uma paróquia? Na verdade, foi. Eu costumo dizer que Pratinha, para mim, foi um aprendizado, assim, bem mais, assim, talvez valesse tanto quanto o curso de teologia que eu fiz em Belo Horizonte, na prática, né? Porque uma Colocou coisa em prática o que é teoria. Uma coisa é teoria, uma coisa é a prática. Ali eu aprendi a ser padre, foi em Pratinha, e eu trabalhei bastante, foi muito bom para mim, foi um aprendizado muito grande, e eu consegui realizar grandes, assim, boas coisas naquela paróquia. Era uma paróquia bem simplesinha, bem pequena, mas tinha um grupo de pessoas que assumia junto com a gente, e aí a gente conseguia realizar alguma coisa boa lá. Graças a Deus, foi muito bom. Foi um bom aprendizado. Foi um aprendizado muito bom para ti. Foi uma prova de fogo. Foi. Vamos mandar um abraço lá para o Padre Gilson, né, que está hoje lá, Gilson tá lá na paróquia de Pratinha, Santo Antônio. Isso, ele está lá. Durante o seu paroquiato aqui em Bambuí, né, na Matriz Santana, a Matriz viveu 2 momentos históricos importantes e que o senhor fez questão de comemorar de forma marcante. Vamos falar então desses 2 momentos. A gente até produziu, né, duas revistinhas, né? Isso. O primeiro momento foi os 250 anos de criação da paróquia, da freguesia, né? Não era paróquia ainda. A freguesia de Santana de Bambuí. A gente fez aquele teatrinho, né? Mostrando como que foi. Uma igreja de palhoça em cima. A descoberta, fez uma igrejinha, né? Onde foi lá na Praça do Rosário. E depois a gente comemorou também os 200 anos da paróquia, né? Em 2016. A gente também produziu essa revistinha aqui, que circula aí até hoje, com de grande importância, né, para os fiéis. Foi muito bom. Foi um momento importante, né? Registrou 2 grandes momentos da paróquia, né? Quando ela nasceu, em 1768, e também em 1816, quando transformou-se em paróquia. E aí eu queria que o senhor lembrasse aí algum detalhe. A gente fez uma placa, né, comemorando isso também. Deve estar na igreja ainda, né? E a gente está vendo aí algumas fotos também. Foi feita uma amostra, né, as comunidades, né? Sim. Fez uma amostra, o senhor distribuiu a história da paróquia em períodos, cada comunidade ficou com um período, né? E foi feito ali uma espécie de museu, né? Foi. Onde muita coisa apareceu. Eu fiquei surpreso de ver tanta coisa antiga. O pessoal vai estar vendo aí muita peças antigas, até um objeto de cortar hóstia, que era do Monsenhor Aparecida, né? Muita coisa. E isso aí eu acho que foi o ponto alto, na minha visão, assim, fora, e tirando a parte de evangelização,
Mas, vamos dizer, de obras, essa foram, né, as duas mais importantes. Sim, com certeza. Do seu Assim, em termos de mexer com o povo, de movimentar, né, a situação, a realidade, buscar, né, na realidade antiga aquilo que estava... muita gente desconhecia, né, Padre? Que era desconhecido, né, e que foi possível ser mostrado, pelo menos por alto, né? A gente não conseguiu... não dá para mostrar a fundo, né? Não dá. Mas ficou registrado, né, Padre? Ficou. Muita coisa ficou registrada. Registrada aqui nessas duas revistinhas, essa parte importante, né? Isso. 2 momentos importantes da Paróquia Santana, com certeza. Que foi a criação da freguesia, né? E depois a criação da paróquia. Isso. Quando o pároco muda de paróquia, né, no caso do senhor aí, só mudou, saiu de Bambuí e foi lá para Formiga, qual o sentimento que fica, padre? De dever cumprido ou o sentimento de que ficou alguma coisa por fazer? Como que é isso aí? Olha, nas minhas mudanças sempre teve essa coisa de você pensar assim, a gente nunca planeja. A gente chega na paróquia e você começa a viver aquilo que a paróquia tem como proposta, né? Uhum. Agora, a gente nunca chega a falar assim, encerrou, né? Terminou aqui, agora eu posso sair. Tem sempre alguma coisa... Tem sempre alguma coisa que poderia ter sido melhor. Poderia ter sido feito, ou tinha sonhos para fazer, não é? Uhum. Quando eu saí de Bambuí, eu nem pensava mais em sair, porque um ano antes eu quis muito sair daqui, em 2018. Uhum. Eu, mediante umas situações que tinham acontecido, eu quis muito sair daqui. E cheguei a pedir o bispo. Mas aí o bispo não quis. Ele disse que não era hora e tal, e falou assim para mim, me tirou da jogada de sair. Uhum. Tá. Só que ele ficou com aquilo que ele sabia que eu, né, no 2018 eu queria sair, mais ou menos, quase que no final do ano. Mas aí quando o bispo disse não, eu falei assim, tá bom, então deixa eu voltar e vou assumir a paróquia, vou tocar para frente, né? É isso que eu pensei. E foi o que eu fiz, né? Uhum. No ano de 2019, eu comecei o ano daquela parte que o bispo não quis que eu saísse. Então, eu falei assim, então eu vou encarar a paróquia do jeito que ela é. E voltei com esse propósito. Quando foi em mês de julho, final de julho, a gente teve um encontro de padres lá em Piuí. E lá aconteceu umas coisas que o padre da paróquia onde eu estou hoje teve um problema de saúde e teve que deixar a paróquia. Eu nem pensava em sair, né? Então eu fui quase pego de surpresa, porque eu não pensava mais em sair daqui. Aí acabei depois, numa conversa com o bispo, ele me chamou lá para conversar, isso no início de agosto, sei lá, na primeira, segunda semana de agosto, não me lembro, aí, de 2019. Aí nós conversamos, aí eu fui lá, a gente conversou, e ele tinha essa proposta para mim, né? E eu falei assim, tá bom, vou pensar e dou uma resposta, tá. Mas a pergunta, fica alguma coisa para fazer? Fica, porque você tinha um plano paroquial, pelo menos até o final do ano eu tinha. Uhum, não é? Até dezembro. E ficou alguma coisa que poderia ter sido encaminhado que não deu tempo. Ficou devendo. Né? Mas o sentimento de dever cumprido... Não, isso eu tenho para mim que eu fiz o que eu tinha condições de fazer, o que era possível fazer. Isso eu tenho consciência que eu consegui realizar. Isso eu acho que é na vida de um pároco,
Antigamente, a gente viu aqui, tinha padre que assumia a paróquia, ele vivia a vida inteira na paróquia, ele nunca mudava. Agora, hoje não. Hoje é muito comum esse rodízio, né, essa mudança de paróquia. 4, 5, 6 anos, às vezes um pouco mais, mas está sempre... A norma geral, hoje, em todas as dioceses do Brasil, eu acho que é uma coisa mais do Brasil, é 6 anos. 6 anos. Só que, às vezes, por um motivo ou outro, sai antes, ou às vezes estende um pouquinho mais, mas 6 anos. Como, por exemplo, agora, hoje, eu estou com 7 anos, próximo de 7 anos lá, na paróquia São Judas, em Formiga. Mas já fico pensando assim, a qualquer momento o bispo vai me propor outra paróquia. Você entendeu? Então, às vezes acontece isso. Acontece. Mas se eu sair hoje, igual a mesma coisa, quando eu saí de Bambuí, aqui da paróquia Santana, se eu sair hoje, eu saio com o sentimento de que o que eu tinha para fazer, o que eu podia fazer, eu consegui realizar. O sentimento de dever cumprido. Embora assim que também. A paróquia está sempre em atividade, sempre vai ter alguma coisa por fazer. O dinamismo numa paróquia é muito grande. Você tem um espaço infinito para você trabalhar, para você movimentar. E isso a gente não tem assim muito... chega aqui e pronto, chegou aqui, eu tenho que começar de novo. Não existe isso, não. É sempre uma continuidade. É verdade. A paróquia que o senhor está atualmente, né, São Judas Tadeu, é a segunda paróquia sua, lá em Formiga. Você já esteve lá antes na paróquia Sagrado Coração? Foi, eu fiquei na paróquia Sagrado Coração 9 anos. 9 anos. E nessa já tem 7 anos. E essa agora já tem 7. 7 anos. E dá para fazer um paralelo entre as duas? Qual que é a diferença entre uma e outra? Qual que é mais pesada? Que tipo de paralelo que dá para fazer? Dá no seguinte sentido. Quando eu assumi a paróquia Sagrado Coração, foi quando eu deixei Pratinha e fui para lá. Isso aconteceu em 2006. Em 1996 que aconteceu. Certo. A minha ida para Formiga. Deixei aqui Pratinha e foi para Formiga. Fui para Sagrado Coração em Formiga. Formiga só tinha 2 paróquias. Nessa época? Nessa época. E hoje são quantas? Hoje são 7. 7? 7 paróquias. E naquela época era assim, tinha a paróquia São Vicente de um lado e a paróquia Sagrado Coração do outro. Então era a cidade, ela aumentou hoje, se for levar em conta assim, em termos de expansão da cidade, ela aumentou muito. Mas, assim, na época ainda era o mundo de uma paróquia. Eu saí de uma paróquia, a segunda mais antiga. Eu saí de uma paróquia pequenininha. Santo Antônio, Pratinha, 3 mil habitantes. E fui para uma paróquia de 80 mil habitantes na época, né? Metade era a paróquia Sagrado Coração. Foi assim, uma mudança muito radical para mim. Foi muito radical. Porque a diferença é enorme, de Pratinha para Formiga. Aí, bom, ali, graças a Deus, que naquela época a paróquia Sagrado Coração era uma paróquia com um dinamismo, se não o melhor, um dos melhores da diocese. Tinha um monte de gente disponível para trabalhar, a gente tinha um montão de comunidade. Só da paróquia Sagrado Coração hoje tem 4 paróquias. São 4 paróquias hoje. Só do Sagrado 4 igrejas. 4 paróquias, paróquia mesmo. Tem a Sagrado Coração, que já era paróquia, e tem mais 3. Ah, tá. Entendeu? Depois dela foram criadas... Foi criado mais 3 paróquias de dentro dessa mesma paróquia que eu trabalhei. Ela dividiu em 4. Em 4 paróquias. Em 4 paróquias. Então ela foi, era enorme. Foi desmembrando, né? Ela era grande. Claro que houve expansão, né? Foi criado novos bairros, tudo, mas mesmo assim, as partes onde hoje é sede da paróquia, na minha época já existia. E tinha algumas que eu falava assim, isso aqui vai ser paróquia, porque o dinamismo era muito grande. E é uma cidade que cresceu muito, e né? Até hoje, quando eu vou numa das paróquias, tem gente lá que é da minha época, comenta comigo assim,
Bem que você falou, né, que isso aqui ia virar paróquia, de fato. Você estava com a... Agora, São Judas foi criado em 2000, no ano 2000, em janeiro de 2000. Ela é uma paróquia nova, que era uma comunidade da paróquia São Vicente Ferrer, totalmente da paróquia São Vicente Ferrer. Tem uma comunidade hoje que chama Santo Antônio, que era da paróquia Sagrado Coração, que passou a fazer parte da paróquia São Judas. E ali tem a paróquia São Judas, hoje tem 8 comunidades urbanas e 11 comunidades rurais. E são ali pertinho da cidade, ali, as comunidades? E aí, não são muito perto. E aí é mais ou menos, equipara com a Sagrado Coração na minha época, que era assim também. Por outro lado, né? Por outro lado, dentro do município, porém, de outra região. Outra região. Mas tem muito a ver, sim, uma coisa com a outra. Agora, em termos de povo, a característica nem parece que é a mesma cidade. É diferente? É diferente. O pessoal tem dinamismo também, participa bem, se envolve bem com as coisas, mas é um povo mais pacato, mais tranquilo, mais sossegado. Não tem aquele mesmo dinamismo que tinha no Sagrado. A agitação do Sagrado Coração. O Sagrado Coração era mais. O pessoal lá é mais tranquilo, mais sossegado. Eu acho que isso é mudança com o tempo, né? As características com o tempo vai mudando, né? Eu acho. O povo, as características vai tornando-se um pouco mais amena. Diminui também a exigência do trabalho a ser realizado, pelo fato também de ter reduzido, né? Porque ao criar novas paróquias, reduziu o espaço, então ficou mais dividido. Ficou mais dividido. E se caso houver aí uma oportunidade, o senhor voltaria a ser pároco aqui em Mambuí? Como é que é? Talvez pudesse acontecer como aconteceu comigo no Formiga, né? Talvez nem é muito aconselhado, né? Talvez na mesma paróquia eu acho assim meio, acho que é meio difícil, mas numa outra paróquia é possível, como aqui não tem só uma, né? Sempre é possível. De repente pode ser no Sagrado Coração de novo, né? De repente pode ser no Sagrado Coração de novo. Pode ser no Nossa Senhora das Graças. O senhor ainda não foi pároco que tem padroeira Nossa Senhora das Graças? Não sabe, né? Ué, isso aí é possível, né? Isso aí pode acontecer, não pode? Pode acontecer ainda. Se bem que eu vou te contar, a gente fica com o tempo também nosso reduzido, né? Porque você vê que o pároco, ele pode ser pároco só até 75 anos. E graças a Deus, depois de amanhã, eu completo 72. Tem mais 3 anos. Tem 3 anos. E o bispo vai fazer uma mexida na diocese agora, em agosto. Eu não sei. Eu tô com receio de querer, às vezes, até mexer comigo. Mas não existe nenhuma conversa nesse sentido, não existe nada, porque o bispo é muito reservado. O nosso bispo ele é bem reservado, ele não é de ficar julgando, falando, tecendo comentário a respeito disso. Eu tenho acho que é positivo isso, mas por outro lado também deixa muita gente assim na expectativa, né? O que vai acontecer amanhã? Então tá desse jeito. O padre tem que estar sempre naquela expectativa, né? Qualquer hora pode surgir. Eu sei que o meu tempo na paróquia é 6 anos e pronto. Isso aí é a própria provisão canônica, que é o documento que o bispo redige quando a gente assume a paróquia. Na própria provisão canônica já está lá escrito, é 6 anos. Então, 6 anos já foi. Eu estou chegando 7 anos já. Chego em setembro agora. Tá, e a data limite é 75 anos. E o limite para ser pároco é 75. Isso não significa que eu deixe de ser padre, né? Eu posso auxiliar. Pode continuar celebrando, inclusive na mesma paróquia. Não assumir uma paróquia. Não assumir uma paróquia, não administrar uma paróquia. Tá. É a mesma coisa de bispo também. Vale para o bispo também? Chega nos 75, eu tenho que renunciar à diocese. É mesmo? É.
Então o padre... Eu tenho mais um ano. Dom Aristeu tem mais um ano? Mais um ano. Aí pode acontecer uma mudança, então? Pode. A diocese deve, nos próximos... daqui até no ano que vem, de 2027, eu acredito que deve acontecer uma mudança de bispo também, porque ele completa 75. Ele tem a obrigação de fazer a renúncia dele. E ele tem que renunciar? Ele tem que renunciar. E é obrigatório. Já é todo bispo já sabe disso. Chegou a 75 anos. Ele pode virar bispo emérito, bispo emérito lá. Emérito. Aí o Papa pode também pedir a ele para ficar mais um tempo. É possível também. O Papa tem esse poder. Tem. Ele pode pedir... Ele estando com saúde, estando em condições de trabalhar, ele é bem conservado. Nunca vi falar que ele tivesse problema de saúde. Ele sempre tem cuida bem também, né? Para quem está com 74 anos, ele está bem... Ele fez aniversário agora, dia 14 de julho. 14 de julho? 74 anos. Então tá bom, tem mais alguma coisa, padre, que a gente não te perguntou, que você gostaria de deixar aí para os nossos seguidores, suas ex-ovelhas? Não, é sempre bom a gente voltar, né, e ter essas oportunidades para a gente conversar um pouco a respeito, né? Eu acho que por mais dificuldade que a gente tenha tido na paróquia, e por alguns momentos que a gente não foi assim compreendido, não foi bem aceito, né? A gente fica sempre algumas coisas nesse sentido, né? Mas é muito bom, é gostoso a gente passar por aqui, ter contato com algumas pessoas, rever os amigos, né? Rever algumas pessoas, né? Eu acho que isso faz muito bem, eu fico feliz de poder fazer isso. Igual essa semana passada, eu voltei à Lagoa da Prata, que foi um local que eu trabalhei 9 anos também. E celebrei uma missa lá, que estavam fazendo uma festa de comemoração de 94 anos da paróquia, e eu tive com eles lá celebrando também. Então é uma alegria a gente poder fazer isso, e eu fico grato e agradeço muito o seu convite, e peço muito a Deus aí, continue sempre rezando pelo povo aqui, pela paróquia, que a gente deseja que continue bem, que o caminho seja um caminho sempre de realização, né? Que os crescimento, os trabalhos possam se desenvolver aí de acordo com a proposta da diocese e a liderança do pároco, né? E agradeço a você que me convidou para esse momento e ao pároco que me convidou para celebrar hoje aqui comigo. Bacana. A gente fica feliz então de poder receber aqui, mesmo que seja por um pequeno bate-papo, mas é sempre bom a gente rever aí os amigos e aqueles que deram uma contribuição boa para a paróquia Santana de Bambuí e para o bambuiense de modo geral. Muito obrigado pela sua participação e mais uma vez parabéns pelo aniversário. Obrigado. Então, meu boa noite a todos, a gente vai ficando por aqui. Boa noite, padre. Boa noite a todos. A gente volta então na próxima sexta-feira com o nosso resgate da história de Bambuí. Até lá e um abraço a todos.